Olá a todos, estamos iniciando a nossa aula sobre o que é a sombra, como é que a sombra anda se não tem pernas. Esta é uma aula de TICS no ensino de física, em que nós buscamos desafiá-los a utilizar as tecnologias nas suas diferentes formas, no pensar sobre como eu posso estudar conceitos e temáticas do ensino da física. Então, de onde emerge essa aula? Estávamos brincando no pátio da nossa casa com as crianças num dia ensolarado, no dia 5 de julho, e a partir de uma haste, né, para brincarmos com as crianças, a partir de uma haste nós percebemos a formação da sombra. Então, lembrei de utilizar o smartphone para fotografar o resultado da brincadeira com as crianças. A partir daí, constituí um experimento de marcar a posição da sombra a partir de pedras, de pequenas pedras colocadas a cada 10 minutos, né, controladas no relógio, e isso então começa a formar o movimento da sombra a cada 10 minutos. Bom, se a gente pensar que podemos utilizar o smartphone também para além de fotografar como uma bússola, marco aqui nesse momento qual era a orientação da posição em que foram fotografadas, né, o experimento em relação à posição norte e sul. Aqui já começa a apresentar os resultados para vocês do efeito fotográfico, né, das questões fotográficas obtidas a partir de cada 10 minutos. Então aqui eu tenho a fotografia da terceira medida, da quarta medida e da quinta medida. Depois nós já temos a sexta medida, né, a sétima medida, a oitava medida, né? E nós vamos avançando nessas medidas e vocês vão percebendo outras questões que vão aparecendo na fotografia. Então, o que a gente tem aqui? O efeito provocado pela sombra à medida em que nós avançamos nos nossos registros fotográficos. É claro que esse experimento ainda mereceria uma atenção melhor quanto a fixar o telefone para tirar as fotografias. Elas não foram tiradas exatamente da mesma posição. Isso fica nítido à medida em que nós avançamos as imagens. Mas é importante pensar que o que é que nós temos de resultado neste experimento que surge de uma brincadeira, né? Nós temos um conjunto de medidas, né, um conjunto de medidas que nos permite fazer algumas análises iniciais. Primeiro, o que esse movimento representa, né? Vejo que já não forma uma linha reta. Então, nós temos um movimento da sombra que pode estar representando, pode ser um fenômeno a ser investigado com o uso de tecnologias em nossas salas de aula. Então, a partir desse experimento, desses registros desse experimento, nós podemos então avançar nas nossas ideias de constituir o uso das tecnologias no ensino de física. Então, a partir disso, fica o convite para nós ampliarmos o estudo sobre a sombra com auxílio das tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido, sigam as atividades propostas ao longo do desenho didático dessa etapa da disciplina. Um forte abraço a todos.